Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, sou negra e estou vestindo o vestido cinza. Hoje nós falaremos sobre as estruturas do sistema reprodutor e sobre algumas modificações vivenciadas pelo organismo feminino durante a puberdade. Bacana, não é mesmo? Então fiquem ligados, afinal, quem se conhece, se cuida. Vamos começar com um desafio. Olhem a imagem do slide. Você consegue determinar o sexo desses bebês? São dois meninos, duas meninas, menino e menina. Quem dá mais? Ah, professora, muito difícil. Pois é, gente, é difícil mesmo. Quando nós nascemos, com exceção do órgão genital, quase não há diferença entre meninos e meninas. Assim, fica bem mais difícil determinar o sexo biológico só olhando para uma fotografia, como estamos fazendo agora. Lembrando, gente, que o sexo biológico diz respeito às características biológicas da pessoa. E essas particularidades podem envolver genitália, cromossomos, dosagem hormonal, dentre outros. Mas fato é que, com o passar dos anos, várias mudanças vão acontecendo de forma que fica mais fácil fazer essa distinção. Acompanhem comigo o trecho da obra de Aloísio de Azevedo, O Cortiço. Agora, refeita nos seus 17 anos, Zulmira não parecia tão anêmica e deslavada. Vieram-lhe os seios e engrossaram-lhe o quadril. Gente, nessa obra, o autor descreve as mudanças que ocorreram no corpo da personagem Zulmira durante a puberdade. Mas o que seria a puberdade? A puberdade é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta. Ela vai ser caracterizada principalmente pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários. Observem esse slide que faz a comparação entre a puberdade nos meninos e nas meninas. No homem, ela vai se caracterizar principalmente pelo engrossamento da voz, surgimento de pelos nas axilas, no rosto e no púbis e pela primeira ejaculação. Já nas mulheres, vai ocorrer o aumento dos seios e os quadris mais largos, como vocês viram lá no texto de Aloísio de Azevedo, e também surgimento de pelos nas axilas e no púbis e a primeira menstruação. Dentre outras características que vai preparar essas pessoas para o início da fase adulta, o início da vida adulta e o início também de sua fase reprodutiva. Gente, isso quer dizer que a partir daí esses jovens adquiriram capacidades físicas e biológicas para a reprodução, que é um processo pelo qual os organismos transferem as suas características genéticas para os seus descendentes, assegurando a perpetuação da espécie. A importância da reprodução, gente, é enorme. Ela é instintiva e faz com que as espécies se preservem, mas cabe abrir aqui um parênteses. O fato de estarmos preparados fisicamente e biologicamente para a reprodução não quer dizer que estamos socioeconômica ou psicologicamente preparados para tal. Lembre-se, nem sempre a maturidade emocional caminha junto com as mudanças trazidas pela puberdade. Fica a dica. Na mulher, o sistema responsável pela reprodução é o sistema reprodutor feminino. Vejam como ele é formado. Ele vai ser formado por uma parte interna e uma parte externa. Vamos começar falando sobre a parte externa. A parte externa vai ser formada pela vulva, que vai ser composta pelos lábios maior e menor, também conhecidos como pequenos e grandes lábios, pelo púbis, pelo clitóris e pela entrada da vagina. Na adolescência,
é comum o surgimento de pelos, né? E a principal, no púbis, e a principal função é barrar a entrada de micro-organismos. Porém, gente, eles não são o nosso único modo de proteção. A lubrificação também é importante nesse processo. O clitóris consiste, né, em terminações nervosas, estando relacionado à satisfação sexual feminina. O lábio, né, observem aí pela figura, os lábios têm a função de proteger, né, a entrada da vagina e a uretra. Notem, gente, que eles formam reentrâncias por onde micro-organismos podem se instalar e proliferar. Por isso é importante manter a higiene, lavando diariamente, separando os lábios com os dedos, né, para facilitar a limpeza. E mais uma dica, nada de abusar de sabonetes íntimos, porque eles podem remover a proteção natural da vagina e da vulva. Espero que vocês aproveitem essas dicas, tá? E não precisa ficar com vergonha. Inclusive, vocês podem assistir, né, mais dicas em um papo mega saudável sobre adolescência no canal da Multirio pelo seu app Rio Educa. Já internamente, o sistema reprodutor feminino vai ser composto pelos ovários, pelas tubas uterinas, também conhecidas como trompas de falópio, pelo útero e pela vagina. Vamos conhecer a função de cada um desses órgãos? Os ovários são 2 órgãos de forma oval, nos quais são produzidas e armazenadas as células sexuais femininas, os óvulos, né? A mulher, gente, já nasce com estoque de óvulos para toda a sua vida fértil. Assim, a partir da puberdade, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários libera um óvulo na tuba uterina. É o processo chamado de ovulação. Os ovários também vão ser responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, que regulam várias funções no organismo feminino, incluindo o nosso humor. As tubas uterinas são 2 tubos longos que unem os ovários ao útero. Quando amadurecido, o óvulo sai do ovário e penetra na tuba uterina. Caso esse óvulo seja fecundado por um espermatozoide, vai ser formada a célula-ovo ou zigoto, que então se encaminha para o útero. Gente, dada a função, né, das tubas uterinas, o processo de esterilização definitivo, né, nas mulheres consiste em amarrar, cortar ou colocar um anel nas tubas uterinas, né, o que vai interromper essa comunicação entre os ovários e o útero, né, impedindo consequentemente que haja a fecundação e a gravidez. O útero é um órgão oco, de grande elasticidade, que tem o formato e o tamanho de uma pera invertida. A sua principal função é acomodar o embrião até o nascimento do bebê. Durante a gravidez, ele vai se expandir para acomodar o feto, que vai se desenvolver até o seu nascimento, até o momento do parto. A mucosa uterina vai ser chamada de endométrio. Esse endométrio passa por um processo de descamação durante o período da menstruação. A menstruação, ela representa o início da fase reprodutiva da mulher e ela vai ser caracterizada pela eliminação, né, do material resultante da descamação do endométrio e de vasos sanguíneos que se romperam. E no caso, a menstruação vai ocorrer quando não há fecundação do óvulo. A vagina é o órgão sexual da mulher, né, que atua como um canal de comunicação entre o útero e o meio externo.
ela possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento e as suas funções estão relacionadas à eliminação da menstruação, penetração do pênis, durante o ato sexual e é o principal canal do parto, É por esse local, que os bebês naturalmente vão sair. Bem, agora nós vamos conversar sobre como nós podemos manter a saúde do nosso sistema reprodutor. A vagina tem o que chamamos de microbiota vaginal, que consiste num ecossistema formado por micro-organismos, sendo eles basicamente bactérias, como os lactobacilos, e fungos, como a Candida albicans. O equilíbrio entre esses micro-organismos é muito frágil, Então, existem alguns fatores que podem causar desequilíbrio, fazendo com que esses micro-organismos proliferem e causem infecções, como é o caso da candidíase. Por isso, gente, vocês vão sempre ouvir sobre o quanto é importante manter o equilíbrio da microbiota vaginal, tá? Porque esses micro-organismos, inclusive, controlam o crescimento de outros micro-organismos que podem causar doenças. Mas como é que a gente pode fazer isso? Deem uma olhada nessas dicas. Evitar o uso frequente de sabonetes íntimos, ter o básico de higiene, gente, não dividir peças íntimas, lavar roupas íntimas, evitar roupas apertadas nos dias mais quentes, já que o calor estimula o crescimento de micro-organismos e, claro, o uso de preservativos, já que o contato sexual é uma importante fonte de contaminação. Dentre esses cuidados, incluindo os preservativos, vão estar cuidados importantes para evitar o HPV, que é uma infecção que pode causar verrugas em diferentes partes do corpo. O HPV pode ser detectado pelo exame de Papa Nicolau ou preventivo, que deve ser realizado em mulheres que tiveram ou têm atividade sexual. E olha só, gente, não há cura para o HPV. Porém, uma importante forma de prevenção é a vacina. Meninas entre 9 e 14 anos de idade e meninos entre 11 e 14 anos de idade podem tomar essa vacina gratuitamente pelo SUS. Anotem essa dica e não percam essa oportunidade. Bem, às vezes, as mamas também são consideradas parte do sistema reprodutor feminino devido à sua importante função, que é a produção de alimento para os bebês nos seus primeiros meses de vida. As mamas são glândulas exócrinas que produzem leite materno. Uma importante doença relacionada à mama, dei uma olhada no slide, é o câncer de mama, o mais mortífero entre as mulheres e é mais comum em mulheres acima de 50 anos. A parte boa, pelo menos dessa história, é que existe a prevenção, que consiste no autoexame das mamas, como vocês podem ver ali no slide. Neste autoexame, a mulher vai verificar a forma do seio, do mamilo, a presença de secreção ou caroços que são indicativos de que algo não anda bem. A campanha de conscientização contra o câncer de mama é chamada de Outubro Rosa. E eu deixo como desafio para vocês, meninas, cuidarem das mulheres que você ama. Conversem com essas mulheres sobre a importância do autoexame das mamas para a prevenção contra esse câncer. Meninas, mulheres, a grande verdade é que quando passamos a observar mais de perto o nosso corpo, cada sinal de alerta de que algo não anda bem fica muito mais evidente. Por isso, observem-se sempre e um bom hábito é fazê-lo durante a sua higiene íntima. A nossa aula está ficando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, que procurem fazer sempre um acompanhamento com o ginecologista e caso tenha ficado alguma dúvida, consulte o seu professor e o seu material didático. Se cuidem e até a próxima aula.